Eu costumo dizer que o Clássico Rei começa muito antes da bola rolar e termina muito depois do apito final. Por isso, bora falar. Bora falar sobre Clássico Rei. Estamos a poucas horas do quarto Clássico Rei de 2025. O Ceará leva vantagem do Fortaleza nos últimos confrontos. Será que há um favorito para o jogo de domingo? Será que nós teremos mudanças na equipe do Fortaleza? E Léo Condé, o que é que vai fazer? Vai manter o feijãozinho com arroz, o eficiente Ceará? A gente vai falar muito sobre tudo que permeia o Clássico Rei, mas antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer a todo mundo que está chegando aqui ao canal. Se você curte meu trabalho, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, comenta, deixa o hype também, fique à vontade. Para você, tem favorito no Clássico de domingo? Para você, quem pode decidir pelo lado do Ceará? E para você, vai ser o ponto de virada na vida do Fortaleza em 2025, a vitória no Clássico de domingo? Deixa aí nos comentários, quero saber também a sua opinião. Mas antes de qualquer coisa, galera, deixa eu dar um toque aqui rápido para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Vocês já pensaram em começar a investir, mas você ficou aí meio na dúvida? Agora tem uma grande oportunidade para você. É o mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina e está com uma campanha chamada Primeiros Passos. É simples, é pra gente, tá? Que tá pensando aí, você que tá pensando em começar a investir. Você cria a conta digital de graça, 5 minutinhos, rapidinho você cria, investe R$50 em qualquer ativo, criptomoeda, pode ser também renda fixa, e recebe R$25 de volta para continuar, para seguir investindo. Mas tem um detalhe muito importante nessa história, tá? Tem que investir de verdade. Apenas realizar o depósito dos R$50 não vai ativar a oportunidade. Para quem está começando, o MB é uma das plataformas mais seguras. Essa campanha é só para novos clientes também, tá? E está disponível por tempo limitado. Vou deixar o QR Code aí na tela para você escanear, comentário fixado também e o link na descrição do vídeo. Obrigado ao MB por patrocinar esse vídeo. Clássico Rei, minha gente, é um jogo diferente, é um jogo com valor agregado, é um jogo que não são só 3 pontos em disputa, tem muito mais coisa envolvida. É uma rivalidade centenária entre Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. E nessa história toda, do ponto de vista de classificação, se a gente olhar simplesmente como mais um jogo, é muito importante para ambos. O Ceará tem 15 pontos, o Fortaleza na zona de rebaixamento com apenas 10 pontos conquistados. Precisam se afastar da zona do rebaixamento. Para o Ceará significaria empurrar o arquirrival para o Z4 e entrar ali no bolo em times que beliscam uma Sul-Americana, por exemplo, e para o Fortaleza pode ser um ponto de inflexão. É bom a gente contextualizar que, independente da situação, independente de competição, independente de qualquer coisa, esse encontro, esse clássico, ele já tem peso. Ele já tem muito valor. Ainda mais quando Ceará e Fortaleza voltam a se encontrar depois de 2 temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição, que é o grande objetivo. Todo mundo sabe que sair de time que está na Série A para time de Série A leva tempo, você precisa ter uma continuidade e o Fortaleza está procurando isso. Para o Fortaleza, pode significar, depois de tanta turbulência, depois de tantas decepções, com desclassificação vexatória na Copa do Brasil, desclassificação recente na Copa do Nordeste, perda do título estadual, classificação do jeito que foi, embora tenha mérito também, vai lá, tudo bem, na Copa Libertadores da América, mas o ano do Fortaleza, ele tem muito mais decepção, ele tem muito mais jogos terríveis do que qualquer um jogo ali que a gente possa pensar de um jogo legal do Fortaleza. É um trabalho ruim do Vojvoda. Depois de tanto tempo, desde 21, o Vojvoda está aqui no Fortaleza, é um trabalho ruim do Vojvoda. O Vojvoda não consegue, depois de mexer tanto, depois de fazer tantas experiências, depois de defender tanto a sua convicção, os seus conceitos, o Vojvoda está na berlinda. Cogitou-se a saída do Vojvoda, mas o Fortaleza preferiu que o técnico continuasse, mas clássico é diferente. Dependendo do que aconteça,
o Vojvoda pode voltar a balançar. Eu acho que isso não vai acontecer, independente, só se houver algo muito fora de um roteiro do que propõe um Clássico Rei, que é sempre um jogo muito equilibrado, muito disputado, por vezes um jogo tecnicamente questionável, né? Não é um jogo plástico, é um jogo que tem tanto valor envolvido que fica todo mundo com receio. O Clássico Rei consagra e estigmatiza ao mesmo tempo. Então, o receio do erro faz com que as equipes entrem em campo com uma postura mais comedida. Para o Fortaleza, eu não sei se o Fortaleza sinceramente, vai surpreender, vai jogar de forma agressiva, vai tentar propor o jogo, mas a necessidade para o Fortaleza da vitória é muito maior, convenhamos, do que para o Ceará. E repito, não é só sob o ponto de vista de classificação. É uma questão anímica, uma questão para mudar com o moral do Fortaleza. É isso que está em jogo também. Não são só 3 pontos. 3 pontos são fundamentais. Se o Fortaleza vencer por 0,5, será ótimo para o Fortaleza tentar, nessa rodada, sair da zona do rebaixamento. Mas há outra questão aí. Pode ser um ponto de inflexão. E eu acho que a retórica vai ser essa. Eu acho que o discurso vai ser esse. Chegamos contra um arquirrival, contra um adversário histórico, e a partir daqui pode ser um marco para mudar a história do Fortaleza nessa temporada que, repito, é decepcionante. É uma temporada claudicante do Fortaleza 2025, com muito mais erros do que acertos. Para o Ceará, não é que dá para dizer que o Ceará está mais leve, eu não acho que seja isso. Mas o Ceará deve olhar e dizer, o desespero está do outro lado. Não quero isso para mim. Jogo dessa maneira, fui forjado dessa maneira, e o Ceará se sente bem assim. O jogo contra o Sport, por isso eu também concordo com o companheiro lá de futebolês Renato Manso, ele é um jogo que não é um jogo que tem a carga emocional de um Clássico Rei, ainda que fosse um jogo eliminatório contra a equipe pernambucana, mas ele pode servir ali de uma ideia do que é esse Ceará. Um time forte psicologicamente, mentalmente, muito concentrado, sabendo das suas limitações, mas reconhecendo também a sua capacidade, a sua potência, e um time que é talhado, que foi criado para jogar dessa maneira. Deixa que o outro fique com a bola, transição rápida, um jogador que é uma referência, que vive um excelente momento, que é o Pedro Raul, 2 pontas, jogadores de muita pegada, de uma aplicação tática elogiável. Esse é um retrato, assim, uma coisa rápida, né? Um resumo rápido do que é, ainda que nós tenhamos alguns detalhes, mas esse é um raio-x do que é esse Ceará do técnico Léo Condé. Um time muito disciplinado, um time que tem ali na conta do chá, que não tem muitas opções de mudanças, mas é um time muito bem treinado, muito bem ajustado, um time muito competitivo. Ao longo dessa temporada, aliás, desde a temporada passada, o Ceará não é um time de tomar goleada, por exemplo. Não se vence o Ceará com facilidade. O Ceará é sempre um time que briga, é sempre um time que disputa. E essa identidade, que em alguma situação talvez não tenha sido bem aceita pelo torcedor, enfim, talvez a nomenclatura, enfim, eu não sei, sinceramente eu não sei, mas essa é a identidade do atual elenco do Ceará, do atual time do Ceará, do atual trabalho do Léo Condé. Time muito dedicado, um time que segue à risca o que pede seu técnico e que tem bons resultados exatamente por essa aplicação. Além, claro, da sua capacidade. Repito, o Ceará tem bons jogadores. 2 bons laterais, um ótimo zagueiro, um outro zagueiro muito importante também, com uma minutagem impressionante ao longo da temporada, que é o Marlon. O ótimo zagueiro, me refiro ao William Machado. Os 2 volantes são muito bons, jogadores de pegada. Um jogador que talvez não tenha intensidade, mas é um jogador que num lampejo, numa bola parada, ele pode definir, como já definiu o Lucas Mugni. E um jogador que é uma referência lá na frente, com 2 jogadores que, além de uma responsabilidade tática, conseguem municiar esse cara que precisa sempre estar sendo assistido, que é o Pedro Raul. Então esse é o Ceará. O Ceará não tem nenhuma surpresa, esse é um Ceará que tem um time muito bem azeitado, muito bem ajustado. E por isso faz um campeonato
ok. Não dá para dizer que o campeonato do Ceará na Série A é espetacular, mas também não dá para dizer que é ruim. Aliás, se eu não estiver enganado, só o Mirassol, das equipes que vieram da Série B, tem uma campanha melhor do que a do Ceará. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso, né? Acho que é isso. O Sport está na lanterna, o Santos está atrás também, enfim. Posso estar enganado, como o Campeonato Brasileiro parou muito tempo, mas ali. O Ceará está fazendo um campeonato ok, um campeonato de permanência e um campeonato interessante. Até aqui interessante pela expectativa criada, pelo investimento feito e pelos pontos conquistados até agora. Do outro lado, a pressão é muito maior. Muito maior. Perder um clássico sempre tem um efeito colateral, mas para o Fortaleza, nesse contexto, pode ser uma pancada muito forte. Será uma pancada muito forte. Pode ser ainda mais forte dependendo do que aconteça, de como aconteça. Porque não é só o que acontece, é como acontece. Se o Ceará passar o caminhão, por exemplo, se o Ceará conseguir uma vitória convincente, sem deixar o Fortaleza jogar, pode ser uma pancada muito forte. Não acho que há risco agora para a mudança do comando técnico. Se tivesse de mudar, deveria ter mudado antes. Perder para o Ceará também não acaba o ano, não acaba o mundo, e o Fortaleza vai ter que administrar bem caso perca o jogo de domingo. Mas tem time para isso, tem time para reverter essa situação, que é muito ruim no campeonato e na temporada. O time do Fortaleza ainda não deu liga. O time do Fortaleza ainda não jogou nem perto do que se imaginava e nem perto do que esse time já produziu com o técnico Vojvoda em temporadas passadas. Fica todo mundo esperando quando o Fortaleza vai conseguir aquela reação de 22. Ali é a exceção, não é a regra. A regra é um time realmente não conseguir se livrar do rebaixamento, como fez o Fortaleza em 22, quando conseguiu inclusive chegar à pré-Libertadores da América e fazendo algo que ninguém conseguiu, terminar o primeiro turno na lanterna e se livrar do rebaixamento. Fortaleza foi além. Mas é também muito arriscado ficar só se baseando no passado, porque qual garantia você tem, né? Qual garantia você tem? O retrospecto de Vojvoda contra o Ceará ele é muito ruim, antes de qualquer coisa. O maior técnico da história do Fortaleza, que faz um trabalho ruim, a gente precisa pontuar. Esse ano é um trabalho ruim do Vojvoda, a gente não pode ficar com receio de falar, a gente não pode ficar com dedos para falar isso, porque o fato é isso mesmo, é uma temporada decepcionante e muito ruim do técnico do Fortaleza e de todo mundo, né? Enfim, todo mundo envolvido. Mas o retrospecto contra o Ceará, ele é muito ruim. São 23 jogos, 5 vitórias do Vojvoda, 5 vitórias do Fortaleza, 10 derrotas nesse intervalo e 8 empates. O Vojvoda perdeu o dobro do que ganhou contra o Ceará. Isso é um asterisco que fica porque Sérgio Alves é o carrasco pelo que fazia contra o Fortaleza. Clodoaldo virou capetinha pelo que fazia contra o Ceará. Então não dá para considerar como mais uma estatística na vida do maior técnico do Fortaleza. Tem ali um asterisco, tá? Jogar contra o Ceará é diferente por tudo que a gente sabe, por tudo que eu já falei. O Ceará não perde para o Fortaleza há 8 jogos, já é um histórico interessante, né? Desde 23, e é curioso que nesse intervalo o Ceará estava ali já na reta final, né, de Série A, caindo de divisão. Ano passado, em 23 e 24, o Ceará era time de Série B e ainda assim conseguiu ter uma performance muito boa contra o Fortaleza, só provando que esse clássico, independente se o time tá bem, se o time tá mal, se o time vive crise, se não, independente de qualquer coisa, é um clássico sempre muito acirrado. Para não ficar em cima do muro, eu acho que o Ceará chega para o jogo de domingo mais inteiro. Na minha visão, se a gente precisar apontar um favorito, eu apontaria no Ceará, o Ceará mais ajustado e talvez um time mais mais talhado, mais moldado para esse tipo de jogo, em que o adversário vai precisar propor, em que o adversário vai ficar mais com a bola e o Ceará entrega essa responsabilidade para o outro lado e ele foi criado, ele foi forjado, ele foi construído para jogar exatamente dessa maneira. Talvez o Ceará leve uma ligeira vantagem contra o Fortaleza exatamente por isso, além, claro, do aspecto psicológico, que obviamente tem que sempre ser levado em consideração. O Fortaleza precisa ser um time muito forte mentalmente, assim como é o Ceará
nesses grandes jogos que já aconteceram em 2025. Quero saber também a sua opinião. O que é que você acha? O que é que você está esperando do clássico de domingo? Deixa aí nos comentários. A gente se vê no domingo, pós-clássico. Será em breve.